repórter. Eu sou Giovana. Eu sou Lilian. Eu sou Tatiane. E eu sou a Samantha. Somos alunas do Polo de Itajaí e este é o resultado da nossa pesquisa. Nosso grupo escolheu a sugestão número 1. Entrevistamos 30 pessoas de nosso entorno sociocultural. Nossa entrevista foi dividida em 3 partes. A primeira destinava-se a traçar o perfil do entrevistado. A segunda tinha questões e abordagens objetivas, com opções de respostas já pré-ajustadas pelo grupo. E a terceira tinha 2 perguntas abertas. Gênero. A amostra ficou equiparada para ambos os sexos. Isto é necessário para haver um equilíbrio e consequente maior veracidade dos dados. Faixa etária. Percebe-se aqui que buscamos entrevistar pessoas de todas as idades. A faixa de 25 a 34 anos foi a que teve o maior número de entrevistados. Cidade de moradia. A cidade de Itajaí foi a que teve o maior número de representantes. Isso se deve ao fato de 3 das 4 integrantes do grupo morarem em Itajaí. Escolaridade. Da mesma forma, tentamos buscar dados de todas as possibilidades de grau de escolaridade. Com essa informação, buscamos saber se existe alguma relação entre grau de escolaridade e entendimento de texto. Trajetória escolar. Vê-se que a maior parte dos entrevistados vivenciou toda a sua trajetória escolar apenas na rede pública de ensino. Ocupação, profissão. Detém-se com essa tabela que a profissão que mais teve representantes em nossa entrevista foi a de professor, com 10% da amostra. Novamente, a amostra foi muito diversificada. Passemos então para os resultados da segunda parte do nosso questionário. A primeira das perguntas dessa parte pedia que o informante atribuísse a determinadas imagens uma graduação que variava de 1 a 5, sendo 1. Com certeza não é texto. 2. Não é texto. 3. Talvez seja texto. 4. É texto. 5. Com certeza é texto. Desse modo, quanto mais próximo de 1, mais distante do que seria texto para o informante. E, quanto mais próximo de 5, mais próximo do que seria texto para o informante. As imagens apresentadas foram uma bula de remédio, uma carta, uma charge, um contrato, um e-mail, a frase "Socorro, Joana", uma história em quadrinhos, um jornal impresso, uma lista de compras, um livro, um ofício, a oração "Maria, vamos à praia tomar um banho de mar?", uma placa de sinalização, programação de rádio, uma receita de bolo, uma prescrição, receita médica, uma revista e, finalmente, programação de televisão. Com certeza não é texto. Nessa categoria, o item que atingiu o índice mais elevado, 33,33% dos entrevistados afirmaram que com certeza não era texto, foi a placa de sinalização. Nossa hipótese de análise é de que essa ocorrência se deu porque a referida imagem não possuía nenhum tipo de palavra ou letra em sua composição, bem como os 2 itens que seguem empatados em segundo lugar, programação de rádio e programação de TV, que também não possuíam nenhuma palavra ou letra em sua representação. Não é texto. Nesse gráfico, o dado que salientamos é o mantenimento do item Q, uma revista, com índice de 0%, demonstrando que de todas as imagens representadas, a que apresenta a maior adequação àquilo que é concebido, percebido pelo falante de língua portuguesa como texto, seria a revista. Talvez seja texto. Nessa tabela, vemos que o jornal não foi apontado como objeto de dúvida por parte dos entrevistados. Nos gráficos anteriores, ele teve baixo índice de resposta, o que nos incita a pensar que o jornal é entendido por grande parte dos entrevistados como um texto, muito provavelmente por apresentar muita linguagem verbal e na modalidade escrita.
é texto. Como pode-se ver, os itens com linguagem verbal, principalmente escrita, alcançaram os maiores percentuais. Com certeza é texto. Vê-se que metade das respostas com certeza é texto foram dadas ao item livro. Ele também recebeu um número elevado na opção é texto, 36,37%, e pouco índice nas outras opções, que negam a relação do item à concepção dos entrevistados de texto. Após essa graduação, perguntamos ao informante o quanto a afirmação texto é um modelo de escrita a ser seguido correspondia à sua própria percepção de texto. Para essa pergunta, o informante devia escolher entre 3 possíveis respostas, que são sim totalmente, em parte e não. Apenas 16,67% dos entrevistados disseram que essa afirmação não correspondia ou se aproximava do que seria texto. Outros 6,67% não souberam responder à pergunta e a grande maioria, 76,67%, consegue identificar na afirmação pelo menos uma parte daquilo que compreende por texto. A pergunta seguinte